Oi, boa tarde. Meu nome é Daniela Fernandes. Eu faço parte da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou bolsista ICEP-BIC, orientada pela professora Priscila Alfradique de Souza. E agora eu vou apresentar o meu trabalho sobre teleconsulta de enfermagem como estratégia de cuidado aos idosos com memória prejudicada e confusão crônica em tempos de pandemia. Com a pandemia da Covid-19 e o efeito das medidas de distanciamento social, muitos grupos foram afetados, e um dos grupos mais afetados foram os idosos, que tiveram uma drástica redução das atividades de vida diária, o que acarretou em mudanças físicas e uma redução da independência e da autonomia de modo geral. Com a pandemia, também houve um aumento da incidência das queixas cognitivas relatadas por esses idosos, que está associado a um dos prejuízos mais significativos do envelhecimento humano, que é o prejuízo cognitivo e as demências. A partir disso, a gente teve que adotar novas estratégias, e uma delas foi a implementação das teleconsultas de enfermagem como forma de combate às consequências da pandemia, utilizando tecnologias de informação e telecomunicação para promover cuidados à saúde, à distância e auxílio no acompanhamento desses idosos. O objetivo do trabalho é identificar os diagnósticos de enfermagem do domínio cognitivo em idosos acompanhados em teleconsulta em tempos de pandemia. O tipo de estudo é descritivo, inferencial, prospectivo, de abordagem quantitativa. A população foram idosos integrantes de um programa interdisciplinar de promoção à saúde e qualidade de vida do idoso, que faz parte de um hospital universitário do Rio de Janeiro. O período de coleta de dados foi de maio de 2022 a junho de 2022. Para a coleta de dados, a gente utilizou um instrumento de coleta de dados, um formulário eletrônico com perguntas abertas e fechadas, que foram coletadas de forma online em teleconsulta de enfermagem com o participante da pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi adaptado de outro já existente, de acordo com os domínios da NANDA, NOC e NIC, e da Associação de Testes de Avaliação Cognitiva. Foi realizada análise estatística descritiva inferencial e os dados foram tabulados no programa Excel versão 2010, com auxílio do SPSS. Aqui a gente tem uma tabela dos dados sociodemográficos. Foram realizadas 60 teleconsultas de enfermagem gerontológicas. A gente observa que a maioria do gênero feminino, 91,6%, em uma faixa etária prevalente entre 71 e 80 anos, 55%, a maioria sendo viúvas e solteiras, viúva com uma porcentagem de 36,6% e solteiras com 30%, a maioria morando sozinha, uma porcentagem de 38,3%, e a maioria não possui cuidador, apenas 5% dos idosos que a gente consultou possuíam um cuidador. Aqui a gente tem uma tabela dos diagnósticos do domínio cognitivo, que são memória prejudicada e confusão crônica. A gente pode observar que o diagnóstico de enfermagem mais evidente foi o de memória prejudicada, com 51,6%, e 3,3% apenas com confusão crônica. Memória prejudicada é a incapacidade persistente de recordar ou recuperar partes de informações ou habilidades. Mas a memória predicada, a gente tem ainda uma manutenção da independência, diferente da confusão crônica. Em relação às queixas de perda de memória, a gente tem essa tabela aqui. A maioria apresentou queixa de perda de memória recente, né, 41,6%, e aproximadamente metade dos idosos apresentaram queixa de perda de memória, 41,3%. A gente pode associar essa queixa de perda de memória recente, que é o esquecimento de coisas cotidianas, à pandemia e o isolamento social e os efeitos, né, das medidas de distanciamento, enfim. Em relação ao mini exame do estado mental em comparação com a adesão medicamentosa,
a gente pode observar que os idosos que tiveram uma baixa adesão no teste de Morisc, que é o teste de adesão terapêutica, também tiveram uma menor média no MEI, que é o teste que avalia cognição e memória, uma média de 14,25. E idosos que tiveram uma alta adesão no teste de Morisc tiveram uma maior média no MEI, uma média de 15,62. A gente pode concluir, então, que os idosos que tinham um prejuízo cognitivo maior tiveram uma diminuição na aderência terapêutica. Aqui a gente tem uma tabela associando o mini exame do estado mental em comparação com o estado civil. Idosos casados apresentaram uma média menor no score do MEI, uma média de 14,60. E idosos solteiros, uma média maior, ou seja, os idosos casados tiveram um prejuízo cognitivo maior e os idosos solteiros tiveram uma média maior, ou seja, um prejuízo cognitivo menor. A gente pode associar isso ao fato deles, durante a pandemia, eles tiveram que estimular a independência e tiveram uma maior autonomia nas atividades de vida diária. Estudos anteriores evidenciaram a importância da rede de apoio para a melhoria da atenção à saúde em relação à estimulação cognitiva. Porém, para esta população, evidenciou-se a situação contrária. Então, como conclusão, a gente viu uma importante associação, né, entre o domínio cognitivo e outras áreas de atividade de vida diária dos idosos. A partir disso, a gente adotou a estratégia das teleconsultas de enfermagem para promover uma manutenção dos cuidados em saúde e também estratégias que proporcionam qualidade de vida, visando a promoção de saúde em tempos de pandemia. Com isso, a gente conseguiu manter uma qualidade do cuidado gerontológico de enfermagem. Essas são as referências do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.